Conectados. A FUNSAI conectada com você. Simbora! Simbora ouvir música. Simbora se informar. Simbora se divertir. Vem comigo, Alexandre Nunes, toda quarta-feira, às 9 da manhã, ao vivo. E reprise, às 20 horas. Simbora, na Rádio Conectados. Simbora, com Alexandre Nunes. E então, simbora? Aqui na Rádio Conectados, você ouve o melhor da música popular brasileira. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. O melhor da MPB, sua escolha musical para a hora do almoço. Todas as quartas, ao meio-dia. O melhor da MPB. Só pra você saber. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Info Áudio 9, Informa, automação de emissoras, CIC Telecom, Prestexto Comunicação e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. Estamos chegando hoje, sábado, 5 de agosto de 2017, em São Paulo, 12 horas 3 minutos. Temperatura agradável aqui na capital paulista, né? 12, 13 graus. Um dia propício para aquela deliciosa feijoada, né? Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. Sim, a você que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android e iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Aproveite também para mandar suas mensagens para... WhatsApp. Mande suas mensagens para o WhatsApp da Rádio Conectados. O DDD é 11 aqui de Sampa, 945802334. Repetindo aí para você não esquecer, DDD 11 aqui de São Paulo, 945802334. Curta também a nossa página no Facebook, né? facebook.com/Paiaiá na Conectados. Claro, muito obrigado a vocês que já estão conectados aqui na nossa live no Facebook. Um abraço para Alexandre Nunes, já está conectado com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Hoje um programa especial e começaremos com uma homenagem. Luiz Carlos dos Santos, conhecido como Luiz Melodia, um dos maiores compositores e cantores da nossa música, nos deixou ontem aos 66 anos. Que agonia na quebrada da soleira. Luiz Melodia compôs músicas
que se tornaram hinos, assim como essa que você ouve ao fundo, Juventude Transviada. Aqui vai a nossa homenagem e o nosso agradecimento ao mestre Luiz Melodia. Eu entendo a juventude transviada e o auxílio luxuoso de um pandeiro até sonhar de madrugada. Vamos começar o programa e apresentar aqui orgulhosamente as nossas convidadas. O programa hoje está florido, né? Um programa bonito, diria-se, né? Quem está assistindo aí também pelo site da Rádio Conectados pode ver que, né, que o programa hoje são mulheres lindas, né? Vamos apresentar aqui Grupo Sarau das Pretas. Grupo Sarau das Pretas, né? Composto por Débora Garcia, poetisa e produtora cultural com ampla experiência nas áreas do livro e da literatura. Formada em serviço social pela Universidade Estadual Paulista, é a idealizadora do projeto Sarau das Pretas. Boa tarde, Débora, tudo bem? Boa tarde. Como está você? Tô ótimo, né? Não poderia estar melhor. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente que agradece de ter participado, de vir aqui participar com a gente, tá? Também ela que é percussionista jongueira das comunidades de Jongo da Embu das Artes e Jongo do Piquete. Desde criança estuda tambores e toques de tambu, caxambu e candongueiro. Que nome difícil, hein? Taissó Zig, tudo bem, Taissó? Tudo bem. Que nome complicado esse de falar, hein? É complicado, né? Exatamente. Outra poetisa, orientadora socioeducativa e produtora cultural. Ela é idealizadora e produtora do Sarau das Ponte Pra Cá. Tata Alves. Tata ou Tata? Eu esqueci. Tanto faz. Tanto faz, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. E aqui à minha esquerda, a minha amiga conterrânea lá da Bahia, escritora, jornalista, editora responsável pela agenda cultural da periferia, fundadora do coletivo Gibá. Elisandra Souza, tudo bem, Elisandra? Tudo bem. Obrigado aí por ter... Bom dia, eu que agradeço o convite e essa oportunidade de trazer o Sarau das Pretas. Obrigado por ter vindo, por ter organizado também. E a gente também manda aqui o abraço para outra integrante do grupo, a Jo Freitas, que por um motivo pessoal, momento meio triste, ela não pôde comparecer. A gente manda aqui o nosso abraço. Abraço, Jô. Abraço. Beijo. Tá faltando alguém aqui. Ela está acompanhando, né? Sim, tá sintonizada. E a primeira pergunta é o seguinte, Débora, você é a idealizadora. Isso. Como começa tudo isso? Então, Sarau das Pretas começa em março de 2016, nós temos um ano de existência. E ele surgiu quando eu recebi um convite para produzir um sarau formado por mulheres no mês de março. E eu vi nesse convite uma oportunidade de reunir mulheres negras, né? De além de pautar a questão das mulheres na sociedade, de trazer esse recorte das mulheres negras, né? Que é uma pauta que a gente tem lutado bastante para colocar na sociedade, de dizer que a luta das mulheres negras tem as suas especificidades, as suas demandas específicas. E aí reuni esse time de mulheres maravilhosas que já estão aí na caminhada cultural há algum tempo, que são referência para mim. E também não pensando só na questão da poesia, agregando outras linguagens também. Então nós temos poetas, nós temos a percussão com a Taissó e temos a Jo Freitas, que é a atriz, que traz toda essa questão cênica para o nosso sarau também. Sim, ok. E, Elisandra, o ouvinte, por exemplo, que está aí acompanhando e de repente não sabe muito bem o que é um sarau. Eu gostaria que você desse uma explanação para os ouvintes que estão acompanhando a gente. Bom, o sarau ele é uma intervenção artística antiga, mas que nos últimos 10 anos foi resgatado por artistas, né, de periferia, né? Então o sarau que a gente consagra é esse sarau influenciado pelos grupos de cultura de periferia, no qual tem diversas intervenções artísticas, como música, teatro, dança, né? Então o sarau é uma salada, né, dessa diversidade cultural,
né, que acontece, as manifestações negras, manifestações da cultura popular, estão presentes aí no sarau. E a poesia, né? A poesia, a literatura, utilizando muito da questão da oralidade, né? Então, eu acredito que os saraus, nesse contexto de cultura de periferia, ele chegou, né, nas periferias, nas diversas periferias que ele acontece, por conta da oralidade, da identificação com as temáticas da literatura também, né? Então, são poesias que nos retratam, que a gente se reconhece e se reconecta, né, com essa ancestralidade que fica muitas vezes perdida, né, numa cidade como São Paulo, por exemplo, sim, né? Sim, exatamente. Tata, vocês já se conheciam antes? Como é que era assim, essa relação até formar o grupo? Então, eu era fã da Elisandra. Eu lembro que não é mais, você viu, não, né? Depois conhece de perto e Agora eles estão já no mesmo patamar. Agora tinha uma relação de acompanhar algumas coisas dela. Acho que as primeiras poesias que eu vi, assim, que foi até um presente do Rogério Gonzaga, foi ela quem me apresentou. E a Débora eu também conheci através do Rogério Gonzaga, no Praçaral, que ela tava lançando o livro dela lá. E aí a gente acabou se conectando e tal. Depois ela lançou o livro dela também no Sarau da Ponte pra cá. A Thaís Sol eu conheci através de um ex-companheiro do Davi, que é do Jongo Dimbo das Artes. E aí a gente, por morar mais próximo, a gente tinha uma relação mais intimista, mais próxima, assim. E você já fazia algum trabalho solo, assim, antes de entrar no sarau? Sim, eu tenho um sarau que eu articulo há 3 anos, que é o Sarau da Ponte pra cá, que ele acontece de uma necessidade de querer estar nos espaços, mas por ser mãe de gêmeos eu não conseguia conciliar e ir nesses lugares e levar as crianças, e levar... que não é só isso, né? Levar eles, levar suco, levar fralda e tal, essas coisas. E aí eu quis tentar algo mais próximo de mim, que eu pudesse interagir com eles, né? Sim. E aí veio o Sarau da Ponte pra cá, que tem 3 anos já. Que legal. Ô, Thaissol, e você? Já participava de algum projeto solo? Como foi a tua participação, assim, no grupo? Eu sempre, as minhas participações eram sempre no jongo, né? De piquete e atualmente no Jongo Dimbo das Artes. E tá sendo muito maravilhoso estar junto com essas meninas que hoje são... Eu sou fã número 1 de cada uma delas e estou muito feliz por fazer parte aqui depois dessa minha convivência com elas. Foi um aprendizado que eu vou levar pro resto da minha vida. E é isso, meu. Foi satisfatório fazer parte desse coletivo. E sou apaixonada por elas. Que bom, que muito legal. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Quem tá aqui na nossa live, além do meu amigo Alexandre Nunes, que apresenta o Simbora todas as quarta-feiras aqui às 9 da manhã na Rádio Conectados. Gidelso, Maria Antônia... minha esposa, Gleice Fonseca, está lá conectada. Eulálio Saldanha também, muito obrigado por tua mensagem. Jane Silva também está lá no Paiaiá ouvindo a gente. Muito obrigado, continue conectado com a gente. Se tiver alguma mensagem, alguma pergunta, manda pra gente que a gente repassa aqui. Não se esqueça também que tem o WhatsApp, que é o 11 94580 2334. O Sarau das Pretas, um grupo artístico literário que busca, através da palavra, um lugar, não sei se a colocação é correta, um lugar ao sol da mulher negra. Não sei se eu posso usar, se é politicamente correto usar essa expressão. Num país, por exemplo, onde se lê muito pouco, infelizmente, é um caminho difícil? Sim. Trabalhar com as artes de um modo geral é um caminho difícil, principalmente quando você é um artista independente, né? Então, nós somos todas de periferia, a gente tenta fazer um trabalho de qualidade, às vezes com pouca estrutura, né? A gente está correndo nós por nós mesmo, tentando fazer um trabalho com qualidade. Então, é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, o sarau, né, essa intervenção artística que nós fazemos, acaba sendo uma ferramenta importante para a gente conseguir fazer com que a nossa literatura chegue a esse público e também para trabalhar com a formação de leitores, porque nós não estamos nas grandes livrarias, né? A gente não tem, assim, claro, a gente tem a internet, as ferramentas para a gente poder tentar alcançar o nosso leitor,
Mas, de forma geral, esse formato do sarau é uma forma interessante da gente acessar o nosso público, né? Através da música, da poesia, de fazer com que a nossa produção chegue e também de sensibilizar as pessoas para as questões que nós queremos abordar, que é a questão da mulher na sociedade, o feminismo, o feminino, cultura e ancestralidade negra. Então, são esses temas que a gente aborda e a gente usa a música, a literatura e a poesia para poder transmitir essa mensagem. Elisandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você... Vivemos numa sociedade paternalista, machista, preconceituosa. A mulher, por exemplo, sofre com o preconceito do machismo. Por ser mulher, negra e da periferia, são 3 preconceitos que a mulher negra, que a mulher tem que enfrentar no Brasil? Infelizmente, a mulher negra, ela está na base da pirâmide social, né? E isso não seria diferente nas artes, né? Então, toda vez que a gente levanta essas bandeiras de luta, é justamente para tentar, né, como você colocou, esse lugar ao sol, né, que deveria ser direito natural de todos, né? E no caso da mulher negra, por enfrentar né, principalmente a mulher negra da periferia, que infelizmente é a maioria, né? Às vezes quando a gente pensa em mulher negra, infelizmente a gente não tem referências de mulheres negras com sucesso, né? São poucas as exceções que a gente consegue nomear, né? E quando eu falo sucesso, não é só a questão da visibilidade, é a questão da mulher negra conseguir se realizar, né? Ter né, o bem viver, né, como é bem colocado na Marcha das Mulheres Negras, né, que é uma das lutas que a gente precisa hoje também ter um bem viver, né? O que seria esse bem viver? Você conseguir não só sobreviver, né, mas viver das suas potencialidades, né? A gente como artista, né, artistas de periferia, mulheres negras, é um sonho, né, que a gente conseguisse viver da nossa arte, conseguisse mostrar outras questões que não o machismo, o racismo, né? É um sonho que a gente fale de outras coisas que nos traga esse bem viver, né? Então, né, infelizmente, quando a gente fala de mulher negra, ainda é muita luta por esse lugar ao sol, que não é politicamente incorreto a forma que você falou, né? A gente está nessa luta aí pelo lugar ao sol. Então, é luta sempre, né? Não tem descanso, né? A mulher negra não tem descanso, né? A gente sabe que ser mulher negra é ficar 5 minutos a mais na fila, né? Porque as pessoas acham que você não vai comprar, ou se não ser perseguida no mercado. Então, isso é no cotidiano, né? No cotidiano, coisas sutis que fazem, né, muito mal, né? Muito mal. E faz com que a gente não tenha esse bem viver, sabe? Entendi. Temos no Brasil, por exemplo, a Teresa de Benguela, né, que foi uma líder quilombola entre 1750 e 1770. Teve até o dia, né, instituído como foi o dia 25 de julho, né, instituído como o seu dia. Ela traz alguma influência para vocês e tem alguma outra mulher no Brasil que também traz influência para o grupo de vocês? Todas essas poetas negras, assim, nos referenciam, né? Porque é isso, a gente se espelha dessa literatura a partir dessa visibilidade, né? De representatividade de mulheres que tiveram uma certa ascensão com a literatura. Mas também a gente precisa... Assim... a gente também precisa ter a relação de que existem outras mulheres que nos representam, que estão em outros lugares, né? Sociais e geográficos, como mães de santo, como mestras de jongo, como a nossa própria mãe, assim, que não está nesses lugares de visibilidade, mas que nos acendem para continuar, para estudar, para referenciar. Então, essas mulheres são importantes, mas também existem essas mulheres que por lidar também com cultura popular, assim, você vê em outros lugares, né, em outros cantos, em espaços menos visibilizados. E eu tenho vivido uma vivência muito importante, assim, com cultura popular, onde eu posso nomear várias mestras, como a Sol, tem o mestre Magela, que também traz uma relação dessa cultura popular e que resiste com isso, que é uma cultura negra. Então,
quando se faz o coco nesse espaço, são mulheres que predominam esse lugar, mulheres negras. Então existem outras referências, além dessas que a gente consegue ver hoje, né, também. Thaís, só, deixa eu te colocar aqui também na roda. Encosta no microfone aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que tenho certeza que é a pergunta até que muitos gostariam de fazer. Você já sofreu algum episódio assim de discriminação em local público, por ser mulher e por ser negra? Algum fato assim que tu tenha passado, que pode passar pra gente? Olha, graças ao meu bom Deus, não. Assim, essa discriminação, tanto até pela minha opção sexual, né? Eu acho que da minha opção sexual eu não tenho que reclamar, que eu nunca sofri alguma coisa que venha me deixar revoltada. Mas uma vez também, por ser preta, de eu estar com a mina e o cara falou: o que você tá fazendo com esse cachimbo aí? Viu? Isso foi muito revoltante, assim, sabe? Mas não por... Eu acho que ele, talvez, pela aparência, ele não sabia que eu era mulher, mas pelo fato de eu ser preta, entendeu? Sim. Então, foi pesado, assim, só que eu simplesmente respirei fundo e quando eu olhei pra trás, era um cara preto falando a mesma coisa. Então, foi muito forte e difícil pra mim entender, né, o porquê ele ter falado aquilo de mim, sendo que temos a mesma, eu e ele tinha a mesma raça, assim, sabe, a mesma cor, e ele falou, porque eu tava com a mina, ele falou: o que você tá fazendo com esse cachimbo aí? Então foi bem pesado, mas fora isso, não pra mim, nunca chegaram a me falar não, porque se falar, né, a gente resolve. Agora, você falou isso aí, até passo a pergunta aqui pra Débora. A literatura é um jeito pacífico, o diálogo, o trabalho de vocês, ele passa para as pessoas que acompanham e assistem, que vocês buscam um lugar mais através da passividade, do diálogo, dos exemplos e tudo. Reagir, Débora, dessa forma, ela é menos visível, para um jeito mais brusco, ou é o ideal? Então, não é o ideal. Eu acho que cada situação demanda uma reação diferente, né? Eu acredito que a literatura e a poesia, a música de um modo geral, né, que são as linguagens que a gente costuma trabalhar, são uma forma de sensibilizar as pessoas para esses temas que a gente quer trabalhar, né? Porque o machismo, o racismo, são temas difíceis e que, às vezes, quando a gente chama as pessoas para o debate, as pessoas se fecham. Ninguém quer assumir que é racista, ninguém quer assumir que é machista. Então, para você vir para um debate, as pessoas primeiro precisam reconhecer os privilégios dela, reconhecer que ela tem esse determinado posicionamento para poder se abrir para o debate. Então, como isso dificilmente acontece, essas linguagens são uma forma de sensibilizar as pessoas, mas não quer dizer que seja uma coisa pacífica necessariamente, porque a gente tem um discurso bastante contundente. Às vezes a gente consegue ferir sorrindo e fazendo uma poesia, entendeu? Consegue alcançar a pessoa no íntimo dela também, né? Lembrando aquele episódio do Sesc Jundiaí. Com certeza. Então a gente sabe ser duro quando é necessário ser duro, a gente sabe ser leve quando é necessário ser leve, mas assim, eu acho que a situação no Brasil está caminhando cada vez mais para que a gente precise se posicionar, sabe? Eu sou adepta da paz, eu sou adepta do diálogo, Sarau das Pretas também, mas quando a gente precisa ser mais contundente, marcar o nosso território, a gente sabe fazer isso também. Então cada situação demanda um posicionamento. São 12 horas 24 minutos 25 segundos em São Paulo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Laudimara Garcia. Maravilhosa! Mãe! Nossa mãe! Ela está acompanhando a gente. Muito obrigado. Um grande abraço. A Laudimara é lá da Bahia também? Não, é minha mãe aqui de Itaquera. Que legal. Quem também está acompanhando a gente é Jaqueline Moraes, em Sorocaba. E ela diz aqui: estou adorando, amo essas mulheres negras, simplesmente representa mulheres negras
simplesmente representa. Mulheres negras no poder. Muito obrigado, Jaqueline Moraes. Um abraço, Jaqueline. Sorocaba. Gente, são 12 horas, 25 minutos. A gente vai fazer aqui uma pequena pausa para ouvir uma musiquinha. Prometo, a gente volta em seguinte. Tem mais papo interessante pra gente bater. Voltamos já com mais. Programa Paiaiá. É só na Rádio Conectados.
Negro também é saudade, um sorriso negro. Um sorriso negro, agora negro. Um abraço negro, 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 negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Sem emprego, negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito, negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Dá licença. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, amor, negro também é saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, 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 negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Ai, sorriso negro, ai, São Jorge, vai chover na minha horta. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Todo mundo agora. Negro é a raiz da liberdade. Está de volta! Programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Sim, voltamos, 12 horas 32 minutos, 15 segundos aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que estão conectados com a gente, ou no Facebook, na nossa live, curta a nossa página da Rádio Conectados. Você ouviu aí Dona Ivone Lara, né? Com Sorriso Negro. E antes você ouviu uma música Pretas Panteras, de Débora Garcia, que eu gostaria que ela falasse aí sobre essa música, que passa uma mensagem assim super legal, super positiva. Débora, por favor, me fale um pouco aí dessa tua música. Então, Pretas Panteras é uma poesia musicada, né? Acabou virando um rap. Eu escrevi no finalzinho de 2015 e trabalhei o ano inteiro passado, 2016, com ela, em saraus, né, de poesia. E a intenção foi trazer justamente essa mensagem sobre o empoderamento feminino, sobre o empoderamento das mulheres negras e trazer essas referências, né, como, por exemplo, Angela Davis, o Partido dos Panteras Negras, né, que a gente traz não só na música, mas na estética do clipe também, que essa música foi feita um clipe com a participação de mulheres artistas aí do cenário cultural. Então a intenção foi fazer uma música que fosse bacana, que trouxesse um entretenimento também, uma música boa de ouvir. A produção da música é do Tico Pro, que é um produtor cultural também desse cenário cultural periférico, mas uma música forte que dissesse para as mulheres que a gente não precisa aceitar certos tipos de coisa, que a gente está na rua e principalmente que a gente vai reagir às violências, né? Porque como nós sempre fomos alvos dessa violência, isso acabou se naturalizando, né? No nosso cotidiano. Então, de dizer para essas mulheres que a gente pode reagir, que não é natural, que nós somos poderosas e que a gente merece, acima de tudo, ser feliz, né? Então, Pretas Panteras é uma mensagem positiva para empoderar as mulheres negras e todas as mulheres de modo geral. Ô, Tata Alves, ela falou em violência aqui que a mulher sofre. Violência física, violência sexual, violência psicológica. Dá para falar, por exemplo, devemos lutar contra a violência física, ou são todas, assim, no mesmo nível, mesmo padrão de ignorância? Eu acredito que é o mesmo impacto, assim, né? A gente vive muito isso e aprende a lidar. Eu acho que, assim, o sarau é uma das alternativas para que a gente se refugie e não cometa
tanta revolta, assim, né? Apesar de também ser uma arma de instrumento para que a gente coloque um pouco dilua um pouco desses sentimentos, assim. Mas eu acho que ela mata tanto quanto, né? A gente, infelizmente, teve o caso de um amigo que faleceu há pouco com essa relação, né? Dessa violência psicológica também, né? E a gente tem uma outra relação de a mulher preta, a sociedade preta, ela não tem um refúgio com psicólogos, né, para falar de suas dores, para se refugiar em clínicas terapêuticas. A gente faz isso através da arte, né? A gente dialoga isso, a gente tenta... Desabafo. A poesia, ela vem muito com esse papel. Eu tenho essa poesia, pelo menos a que eu escrevo, muito como estado de espírito, né? Que é a minha rota de fuga mesmo. Mas eu acho que ela mata tanto quanto, né? As estatísticas estão aí para apontar os índices de carcerários, né? Se você for analisar, é preto, as empregadas domésticas são pretas. É difícil a gente reverenciar com cargos altos em empresas onde essas pessoas sejam negras e... É bem complexo lidar, mas eu acho que ela mata tanto quanto. Não difere, né? Eu acho que mentalmente é muito mais sofrido, porque a gente luta contra a gente mesmo, né? A gente acha que o erro é nosso, que a gente deveria, de repente, vestir uma outra roupa para não ser assediada, né? Tem uma relação de também se posicionar, desvio de rotas para não passar por uma calçada que tenha muito homem. Isso também é uma tortura psicológica e física também, né? Porque esse corpo é nosso e a gente precisa saber como que se põe na rua e por onde vai passar. Elisandra, você estudou na Faculdade Mackenzie, não sei se for, estudou jornalismo no Mackenzie, que é tido como uma, né, top. Você sofreu algum tipo de preconceito? Há preconceito lá contra a mulher e contra o negro, assim, contra a mulher negra? Antes de responder essa questão, acho que só para dar mais ênfase em relação a violência, né, contra a mulher, né? A gente tem aqui uma assistente social, que é a Débora. Acho que ela, né, como ela atende casos como esse, acho que seria importante a gente frisar um pouquinho mais. Sim. Você pode ir? Posso sim. Então, atualmente como a gente ainda não consegue viver só da nossa arte, né? Eu trabalho num setor que atende mulheres vítimas de violência, né? E aí é impressionante o como que a violência contra a mulher é algo cultural e que está cristalizado na nossa sociedade, né? Então, a violência, ela chega de todos os tipos, psicológica, física, sexual, moral, material, né? Que às vezes a mulher, para sair de um relacionamento, ela deixa tudo para trás, sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Com os filhos. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem discutido muito, as mulheres de um modo geral, esse tipo de violência, né? E falado muito sobre a questão do feminismo, né? A gente tem na sociedade uma ideia muito negativa em relação às feministas e ao feminismo, mas eu costumo dizer que o feminismo não mata ninguém, né? Ao contrário do machismo, que mata todos os dias as mulheres, que estupra uma mulher a cada 11 segundos, a cada 11 minutos, né? Então, da gente desconstruir isso, né? E aí a gente, por exemplo, as mulheres que estão nos bairros, no seu cotidiano, elas têm pouco acesso a esse tipo de informação. Então, é muito importante os saraus culturais que acontecem nas periferias, para a gente poder levar um pouco dessa poesia para essas mulheres, falar sobre essas questões. Por exemplo, a Tata tem uma poesia que fala sobre o estupro, tem uma poesia que fala sobre a questão de ser mãe sozinha. Então, essa poesia chegando numa mulher lá na periferia, que às vezes sempre viveu isso e que naturalizou, para ela é normal isso. E ela ouve uma poesia, ela fala, bom, acho que não é tão normal assim. Então, a nossa poesia quer alcançar essas mulheres também, de auxiliá-las nesse processo de entender as violências que acontecem no cotidiano. Falta um pouco de coragem também para as mulheres tomarem uma atitude e denunciar essa violência também? Falta coragem porque a gente não é estimulado a fazer isso, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que completou 10 anos de existência, mas é uma lei que ela não se aplica plenamente porque o órgão de responsabilização, que é o judiciário, as delegacias, ainda tem um machismo muito enraizado. Então, a mulher, quando ela chega numa delegacia para fazer um BO, ela é desencorajada, né? Ela, na igreja que ela frequenta, ela é desencorajada. O pastor fala para ela, não faz isso, né? Luta pelo seu casamento. Luta pelo seu casamento, que Deus uniu, o homem não vai separar. Então,
a família desencoraja, porque a mulher vai ficar sozinha, né? Como é que ela vai fazer para cuidar dos filhos sozinha? Então, em todas as portas que essa mulher bate, ela é desencorajada a romper com essa relação de violência e a manter esse relacionamento. Então, é muito difícil, né? E também a lei, que é o maior instrumento que a gente tem hoje, que é a Lei Maria da Penha, é uma lei muito boa, mas os órgãos de aplicação da lei não se efetivam, porque dentro desse sistema o machismo impera e não permite que as mulheres acessem plenamente os mecanismos, né? E sem contar que agora, com os avanços dessas forças de conservadoras no governo, está havendo um desmonte das políticas de proteção à mulher. A mulher que sofre estupro, ela tem que provar que ela sofreu estupro. Como assim? Né? Como que você vai, né? Então, assim, está havendo a extinção da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, em todos os âmbitos, tanto no município, quanto no estado, quanto no governo federal, está havendo um desmonte das políticas de proteção para a mulher. Né? E a gente está ficando cada vez mais vulnerável, né? Quem está discutindo, por exemplo, um assunto que é super importante, por exemplo, a questão do aborto, né? Que, claro, cada um tem seus valores, mas quem discute isso são os homens, eles que estão discutindo a lei, né? O Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Família, são os homens que estão discutindo sobre o nosso corpo, né? Então, é muito complicado, a gente é refém do machismo que está nas instituições públicas que deveriam ser, além de laicas, deveriam ser desprovidas dessas questões de gênero, né? Que imparcial, marcam. Né? Deveria ser imparcial. Exatamente. Elisandra. Só para não fugir da questão, né? Eu achei importante porque como a Débora trabalha no dia a dia, né? Ela acaba atendendo relatos que muitas vezes a gente no senso comum, né? Por conta disso mesmo que ela falou, né? É muito difícil denunciar, né? Eu já acompanhei uma amiga que foi denunciar o ex-namorado por agressão e é extremamente constrangedor, né? Fazer uma denúncia de violência doméstica, né? E só voltando à questão do Mackenzie, que você me perguntou, né? Eu gosto muito de falar que eu estudei no Mackenzie, né? Com cotas raciais. Cotas já? Com cotas raciais, né? Pelo programa ProUni. E eu contava nos dedos as pessoas negras, né? Do Mackenzie, né? No ano que eu estudei, né? De 2006 a 2010, no meu turno, eu contava 10 negros. Na minha sala só tinha eu de aluna negra. Né? O é um ambiente... Eu tive uma boa formação, né? O Mackenzie, ele proporciona uma estrutura de ensino muito boa, mas é um lugar elitista, é um lugar que as pessoas negras, o acesso dela a essa universidade, geralmente por meio, né, de bolsas de estudo, né? Claro que tem exceções, né? Mas em relação ao preconceito, eu via muito rap, né? Eu via muito negro drama, assim, para aguentar para aguentar. E até o terceiro semestre eu tinha alguns embates direto, né? De discussão com alunos e até com professores, né? Aconteceu uma situação com um professor de filosofia, que ele estava dando aula sobre Aristóteles. E aí ele falava que Aristóteles dizia que os escravos eram imbecis. E aí eu levantei a mão porque ele deu uma opinião de rodapé de página que ele achava que as pessoas ainda deveriam ser escravas, né? E aí eu levantei a mão, a única negra da sala. Ele falou, mas não estou falando da escravidão do Brasil, né? Ele viu a minha figura negra, né? Já associou que eu ia perguntar sobre a escravidão do Brasil. Eu falei, eu não quero saber sobre a escravidão do Brasil, eu quero saber sobre essa opinião que você acabou de emitir. E aí ele mudou de filósofo, foi para Platão. Os alunos começaram a perguntar, mas em relação à escravidão do Brasil, ele fugiu do assunto. Na outra aula eu vim com uma camiseta, que era até uma campanha da Marta, que era combate ao racismo, né? Ela tinha um grupo de pessoas que iam, né, orientando sobre o racismo, né? E aí, no final do semestre, eu fui reprovada, ele me tirou meio ponto, e eu precisava desse meio ponto para passar, e ele queria que eu argumentasse com ele, porque que eu merecia aqueles meio ponto. Eu falei, não, deixa de... Né, apesar de temer perder a faculdade, porque eu tinha que ter 75% de aprovação, eu não ia naquele momento que ele estava numa instância de poder debater com ele, porque eu falei, se não tinha a resposta que você queria na minha prova, não é a minha fala que vai fazer eu recuperar esse meio ponto, né?
E aí, assim, né, ali tá um professor numa posição de poder. Isso a gente está falando de professor de filosofia, né? Então, tem esses tipos de preconceito, de embate, de posição. Então, no terceiro semestre, eu entendi o que é que eu estava fazendo no Mackenzie, né? Eu estava no Mackenzie para me formar como jornalista. E se eu entrasse em determinados debates, eu não ia conseguir me formar. A prejudicada seria você. Sim, porque é um ambiente que não era o meu ambiente e todo o ambiente falava que não era o meu ambiente. Então, a minha estratégia foi me formar, né? Então, se eu tivesse prosseguido, por exemplo, denunciar esse professor ou algo do gênero, por ser aluna bolsista, né, cotista, tinha essa pressão, né? Isso, a gente está falando, é uma violência simbólica, né? Você saber que você tem o seu lugar, né? Sem dúvida. Então, é muito... É o racismo institucional que depois, né, eu não sei se o Mackenzie ele está respondendo por isso, mas agora eu não lembro o ano, mas falava fora negros, fora macacos cotistas, né? Fora macacos cotistas nos banheiros do Mackenzie. Então, por essas frases simbólicas, a gente percebe que é um ambiente que também a gente não é bem-vindo, mas que a gente tem que estar, né? Com certeza. São 12 horas e 46 minutos. Eu gostaria de saber se vocês podem... eu vou fazer uma pequena parada aqui, uma poesia para recitar, se vocês podem fazer isso ao vivo, se prepararam alguma coisa aí. A gente vai agora para o nosso quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk, e hoje ele vai falar sobre o Dia do Padre. Vamos ver o que vem por aí. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. Seguindo o calendário de comemorações no Brasil, ontem, 4 de agosto, foi o Dia do Padre. E a dica cultural de hoje é sobre José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Padre Zezinho. Caçula de um total de 6 irmãos, de família pobre, nasceu em 1941 no município de Machado, em Minas Gerais. Foram auxiliados por evangelizadores católicos da Ordem Sagrado Coração de Jesus, da sigla SCJ. Surgiu daí o gosto pelo ofício clerical, ele resolvendo seguir tal caminho. Ordenou-se em 1966, aos 25 anos, nos Estados Unidos, pela Ordem SCJ. É por isso que o nome religioso dele carrega essa sigla. Com os novos ventos surgidos pelas mudanças na igreja por causa do Concílio Vaticano II, conferência ocorrida na primeira metade da década de 1960, Padre Zezinho adota o teatro e a música como forma de evangelização, uma novidade para a época. Um dos pioneiros do Brasil em catequizar cantando, sua mensagem era dirigida aos jovens e depois se estendeu para a família inteira. Compunha antes mesmo de virar padre. Em 1964, ano do início da ditadura militar brasileira, e lançou seu primeiro compacto, Canção da Amizade, em 1969. Autor também de dezenas e dezenas de livros, um dos primeiros, se não o primeiro, é Alicerce para um Mundo Novo, já nos anos 70. Se bem que Padre Zezinho, o papa dos cantores católicos no Brasil, é mais aclamado por suas canções. E que canções! Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Ouvimos um trecho de Um Certo Galileu, de 1975. Arrastando mais e mais seguidores, Padre Zezinho presenteava os ouvintes ano após ano com discos incríveis e de sucesso garantido. Exemplos de canções inesquecíveis não faltam, como esta, Maria de Nazaré, de 1976. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré.
A Universal Music lançou em 2014 o CD Tributo a um Pioneiro, uma homenagem aos seus 50 anos de sacerdócio e 45 anos de carreira artística, oficialmente iniciada em 1969. No disco há Elba Ramalho, Luan Santana e Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro até esclareceu que Padre Zezinho foi Roberto Carlos da sua juventude, e meu também. A propósito, Roberto Carlos já gravou várias músicas do Padre Popstar. Apesar de ter sofrido um AVC em 2012 e seguir meio recluso, os números da carreira dele são espantosos. Mais de 120 álbuns, quase 1.500 músicas, perto de 100 livros publicados, disco de platina, ouro e diamante e uma legião de fãs ou fiéis dentro e fora do país. Padre Zezinho costuma dizer que Jesus Cristo se sobrepõe a tudo isso. E é verdade, mas não tem como ficar indiferente a canções como Oração pela Família, de 1990. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Esse padre é uma bênção gigantesca. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Doze horas e 51 minutos, voltamos. Muito obrigado a todos vocês aqui conectado com a gente. A Nanda Larissa mandando um abraço aqui para o Sarau das Pretas, dizendo lindas. Silvio Marcos, William Lopes, Luína Santos lá em Nova Açores, muito obrigado a todos vocês. Santos Leni também ouvindo a gente, ela diz aqui pura verdade o que elas falaram, né? E conta que anos atrás, quando se apresentou numa escola de moda, foi perguntado a ela e que seria aquilo, né? Muito obrigado, em referência à cor da pele. Muito obrigado, Santos Leni, por sua mensagem. A gente tá batendo um papo aqui com o grupo Sarau das Pretas, que agora vai apresentar aqui ao vivo uma poesia pra gente. É isso mesmo, meninas? Fala pra gente. É isso mesmo, a gente vai fazer um mix aqui. Né? A gente trabalha com música, então a gente vai fazer um mix aqui com música e poesia pra vocês, né? E já queria convidar também a todos a nos acompanharem nas redes sociais, a nossa página Sarau das Pretas no Facebook, nosso Instagram, também Sarau das Pretas, acompanhe nossas agendas, nossas atividades por lá. Eu recomendo. Vamos lá então? Bora. Salve, Jô! Em legítima defesa, só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela, impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade. Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo, matei. E não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia. Quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando. Vai mudar o placar.
Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se existe algo que mulher sabe fazer, é vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Eu só estou avisando, vai mudar o placar. Sou preta, Sou preta, ô, e o axé foi o jongo que espalhou. Sou preta, ô, e o axé foi o jongo que espalhou. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é? Quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor dessa ferida. Fica aberta, pingando sangue e, se não fosse bastante, a saúde mental da mulher também sofre. Porque ela todo socorre, mas não há quem cuide de suas feridas. Internas, físicas, psicológicas. Quando há uma separação, não existe pai que propõe a guarda compartilhada. É a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem para o litoral, para um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem crianças no quintal. O seu dinheiro é todo para suprir o financiamento familiar, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireira e nem o que é fazer a unha. Mas o que mais a tortura é o descaso. Esse de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós. E após, só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. O dinheiro da pensão não paga ausência. A ciência de que o primeiro passo passou. E você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. O choro gritou e também era em seu peito porque éramos nós três querendo leito. E o desespero é tanto que chora filhos de um lado e a mãe lá num outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para resolver, tem o almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer. Já pagou a conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os meninos para a escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite, a chocolatada, ai meu Deus, o agasalho não serve mais, o aluguel tá pesado, mas não dá para voltar para casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabem quem tem refúgio. Enquanto eu fujo dos prazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote já faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe é terra firmamento e só hoje entendo que passou a minha rainha. Quando nos preparou a gororoba com farinha, na falta do pão, do macarrão e nunca houve filé mignon. Pra cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe na defesa de seus filhos é porreta, enfrenta as treta e põe sorriso nos lábios. Faz o milagre de multiplicar. E é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço, que é a maneira de tapar os buracos, de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto quilate. E agora tem pai que só late, achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão, que com seu pouco dinheiro tudo será provido, mas a diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vidro. Sou preta, Sou preta, ô, e o axé foi o jongo que espalhou. Sou preta, ô, e o axé foi o jongo que espalhou. Muito obrigado, uma salva de palma para todos vocês. Eu tenho 30 segundos aqui para passar uma pergunta aqui da Érica Moraes, lá de Sorocaba. Algumas vezes as meninas do sarau já precisou alisar o cabelo ou mudar o seu modo de falar para ganhar credibilidade por ser negra e por ter alguns olhares que não é de estar achando lindas e etc. Obrigado, Érica. Quem pode responder, por favor? Eu falo por mim mesma. Eu alisava o meu cabelo desde os 10 anos de idade, aproximadamente. Alisei isso até os 25, quando eu conheci literatura periférica, quando eu conheci referências negras positivas. E essa forma de alisar o cabelo é uma forma da gente se sentir aceita na sociedade, né?
Então, essa é uma prática muito comum. Acho que toda menina negra já passou por isso, a maioria, né? E hoje a gente está passando por esse momento de empoderamento. Meninas, infelizmente o tempo está acabando, eu teria assunto para falar com vocês a tarde inteira, mas eu gostaria de agradecer de coração e vocês têm aí 10 segundos para falar onde acompanhar o Sarau das Pretas. Nas redes sociais, Nas né? redes sociais, Sarau das Pretas, SP, né? Isso, Instagram, Facebook e logo menos com o nosso site. Fiquem atentos. Muito obrigado a todas vocês mesmo, de coração, tá? Agradecemos o espaço, axé. Somos pretas. Gente, a todos vocês que estiveram conectados com a gente até agora, o meu muito obrigado, um bom final de semana e não se esqueça, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, a vida vale a pena. Tchau, bom final de semana. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor. Participe! 11 2063 6072. Rádio Conectados. Você pode ouvir a Rádio Conectados onde estiver. Faça o download gratuitamente em seu smartphone ou tablet e acesse de forma rápida e prática nossa programação ao vivo. Basta acessar a sua loja de aplicativos.